Presidente Lula é vaiado em protesto da extrema-direita no Parlamento de Portugal. Governo estuda enxugar funções do Gabinete de Segurança Institucional e criar nova agência de inteligência. Câmara vai analisar com urgência ainda nesta semana polêmico projeto de lei das fake news. Nos Estados Unidos, Joe Biden lança a candidatura para novo mandato a 1 ano e meio da eleição presidencial americana. O RB Notícias está começando. Vitória 10. O governo federal estuda enxugar funções do Gabinete de Segurança Institucional e analisa criar uma nova agência de inteligência. A remodelação do Gabinete de Segurança Institucional, que vem sendo estudada pelo governo após a crise que levou à saída do ministro-general Gonçalves Dias, deve incluir um enxugamento do órgão. A ideia é repassar essa missão a um novo órgão, que seria uma grande agência de inteligência que também absorveria o quadro atual da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. De acordo com uma autoridade do GSI que deu entrevista à Globo News, a intenção é seguir os moldes da CIA, a agência de inteligência americana, reunindo civis e militares na inteligência, que é uma atividade estratégica para qualquer país. O novo modelo deve ser apresentado pelo presidente Lula, que propôs desde converter o Gabinete de Segurança Institucional em uma casa militar, que no caso teria a função de garantir a segurança do chefe do executivo, a transferir a ABIN, hoje no guarda-chuva da Casa Civil, para ser subordinada a essa nova agência. Na próxima quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende discutir o tema com os ministros José Múcio Monteiro, da Defesa, Flávio Dino, da Justiça e Rui Costa, da Casa Civil, além do ministro interino da pasta, Ricardo Capelli. O Supremo Tribunal Federal tornou réus os 100 primeiros denunciados pelos ataques de 8 de janeiro por um placar de 8-2. E nesta madrugada, o ministro Alexandre de Moraes votou pela abertura de uma ação penal contra mais 200 acusados. Os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram, na noite desta segunda-feira, o julgamento da primeira leva de denunciados de participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Eles tornaram réus 100 acusados de serem executores e autores intelectuais dos atos. 7 ministros seguiram o entendimento do relator Alexandre de Moraes pelo recebimento das denúncias contra todos os suspeitos. O julgamento do mérito das acusações que vai condenar ou absolver os acusados ainda não tem data definida. Os 2 indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro na corte, ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, divergiram parcialmente de Moraes e defenderam que apenas as denúncias dos supostos executores dos atos deveriam ser acolhidas. Já no início desta madrugada, Moraes votou pela abertura de ação penal contra mais 200 acusados de participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Esta é a segunda leva de julgamentos das 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento nos ataques. A análise começou a ser feita no plenário virtual da Corte na madrugada desta terça-feira, com previsão de término em 2 de maio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou em uma entrevista ao portal Instituto Conhecimento Liberta Notícias que não houve nenhum tipo de briga, mas apenas um debate em vídeo que aparece gesticulando próximo ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, após a invasão de golpistas no dia 8 de janeiro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou nesta terça-feira o vídeo em que aparece gesticulando próximo ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, após a invasão de golpistas ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Em entrevista ao portal ICL Notícias, Dino disse que os dois debatiam as consequências do ataque. O ministro declarou ainda que muitos questionam se ele estava brigando com o ministro Múcio. Depois, ele afirmou que jamais, porém estava tenso, indignado e ajudando a gerenciar uma crise gravíssima. E, por ser uma pessoa enfática, estava falando com ênfase. O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou para esta semana a criação da CPI do MST e de outras 2 comissões. O
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que fará nesta semana a leitura do requerimento de criação da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que busca investigar a atuação do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em meio às ações do movimento em áreas da Embrapa, em fazendas e em sedes do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Lira afirmou na noite desta segunda-feira que também deverão ser lidos requerimentos das CPIs das Americanas e da manipulação de resultados em partidas de futebol no país. Ele disse, no entanto, que as CPIs e a CPI mista, que irá investigar os atos golpistas de janeiro, que deverá ser instalada também nesta semana, não irão afetar o andamento da pauta na Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também confirmou que o projeto de lei que trata do combate às fake news será colocado na pauta de votações do plenário esta semana. A expectativa é aprovar o requerimento de urgência para a matéria ainda nesta terça ou quarta-feira e depois colocar para votação. A oposição vai tentar adiar o projeto. Quem tem mais detalhes é nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O projeto das fake news foi apresentado em 2020, portanto, há 3 anos. Ele foi aprovado no Senado, agora ele será votado na Câmara. Se a Câmara fizer algumas modificações, o que deverá acontecer, ele volta para o Senado. Ponto. O que se discute agora? A tramitação. Estava marcada para amanhã, quarta-feira, a votação para que o projeto vá direto ao plenário, ou seja votada a urgência do processo. Ele não passa por comissões especiais, ele vai direto para o Senado. Pois bem, aí decidiu-se ontem à noite e hoje de manhã, que essa votação poderá ser realizada hoje. E que então, para amanhã, a tramitação seria o passo seguinte, ou seja, a votação pelo plenário da Câmara. O relator deste projeto é o deputado Orlando Silva, do Partido Comunista Brasileiro de São Paulo. Ele acrescentou ao projeto do Senado, ele acrescentou alguns pedidos e demandas do governo do Planalto. E ele colocou também no projeto algumas sugestões que foram apresentadas à última hora com relação ao problema da violência nas escolas. E tem também aquele problema dos jornais, que na Austrália já foi resolvido. Ou seja, as plataformas digitais, elas têm que pagar para os jornais a notícia que o jornal gastou dinheiro para apurar e para publicar. Então você tem discussão de aspectos altamente importantes. Eu quero frisar aqui o seguinte. No mundo inteiro, nos 193 países listados da ONU, a grande preocupação hoje, além da parte econômica, de inflação, etc., a grande preocupação é com as fake news, é com a regulamentação das plataformas. Tudo deverá correr normalmente aqui no Brasil, apesar da oposição das plataformas. Porque o que se discute é o seguinte, é o poder moderador das plataformas. As plataformas digitais, elas devem fazer um poder moderativo, ou seja, elas devem fazer uma apreciação daquilo que é postado antes que o Poder Judiciário mande que as plataformas tirem aquilo do ar. A seguir, BNDES anuncia nova linha de financiamento rural em dólar, com a taxa fixa para produtores. O presidente do Banco Central diz não saber quando a queda dos juros vai acontecer. A RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.